Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Por favor, feche o microfone aí, pessoal. Nós temos posição triangular, então não tem acordo nenhum. Bem, pessoal, na segunda-feira, né, eu tive um problema aqui de conexão, não consegui estabelecer a conexão através do Zoom, né, mas pelo menos consegui entrar no Moodle para avisá-los, né. Aí mais tarde, ali pelas 15 para as 10, eu consegui resolver o problema, mas aí já era tarde, né, então eu achei melhor não iniciar assim com tanto tempo de atraso. E, bom, então para a aula de hoje, né, eu pretendo abordar alguns conceitos relacionados aos sistemas de ponto flutuante no chamado formato normalizado, que é um modelo teórico de como os números, os chamados números reais, né, são representados nos computadores, nas máquinas de calcular, né, porque, bom, vocês já estudaram matemática aí no ensino médio, né, em algumas outras disciplinas aqui da graduação, e sabem muito bem, né, que os números, na teoria, né, os números não têm um valor máximo, né, eu posso imaginar números tão grandes quanto eu quiser, né, pelo menos na minha imaginação, números trilhões, quatrilhões, enfim, potências enormes, né, números muito elevados, tanto com sinal positivo como números negativos, né, sem limite inferior. Isso dentro então, do chamado conjunto dos números reais, que é o maior conjunto de números, né, digamos assim, que a gente resolve a maior parte dos problemas, né. Nós não estamos abordando aqui os números complexos, eles são importantes, mas a gente não vai trabalhar com números complexos. Acontece que as máquinas de calcular, né, os processadores dos computadores, eles representam, na verdade, umas, digamos, cópias imperfeitas, né, do conjunto dos números reais, né. Então, há uma série de restrições, né, que são respeitadas pelos fabricantes dos processadores, dos computadores, pelos fabricantes das máquinas de calcular, né. Existem certas regras que eles devem utilizar para representar os números, e essas regras fazem com que os números que as máquinas de calcular utilizam, na verdade, são aproximações, né, dos números que são chamados dos números reais. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vocês têm, quem tem um celular em mãos aí pode fazer uma operação bem simples aqui. Eu vou pegar meu celular, né? Pegar a calculadora aqui do celular. Ó, vou fazer 1 dividido por 3. Né? Então, na minha máquina de calcular, daqui do celular, ó, vai aparecer, não sei se vocês enxergam aqui, acho que não dá para enxergar por causa da luz aqui, vou diminuir aqui, ó. Professor. Tem muito brilho, não vai dar. Boa noite. Boa noite. A Carolina, acho que Eu tinha uma dúvida, eu não compareci. Pois não. Isso, eu te chamei para ver se o senhor tinha postado a segunda aula, porque eu não compareci e não achei no Moodle. Não, o que aconteceu, Carolina, é que, na verdade, na segunda-feira à noite, eu estava explicando aqui no início da aula de hoje, eu tive um problema no meu computador e não consegui a conexão através do Zoom. Então, a aula de segunda-feira, né, que seria a segunda aula, eu não consegui ministrar, por isso que o vídeo não está lá, porque não houve a aula na segunda-feira.
entendesse? Tá bom, tudo bem. Melhor, então. Foi um problema técnico, eu não consegui descobrir exatamente o que aconteceu, né? Mas aí eu testei meu computador em diversas outras situações, né? E foi uma coisa momentânea, né? Foi naquele horário ali das 21 horas, eu tentei até mais ou menos, até eu expliquei aqui, lá pelas 21h45, na segunda-feira, eu consegui resolver o problema, mas aí já tinha se passado os 45 minutos, eu não quis iniciar a aula com tanto atraso, porque imaginei que poucas pessoas teriam, né, ficado tanto tempo esperando. Então foi um contratempo, espero que tenha sido uma coisa bem eventual, que não vai se repetir. Tá? Então, na verdade, a aula 2 não está lá, porque a aula 2 vai ocorrer hoje. Tá bom? Mas como eu sabia que tu era dessa turma, né, imaginei que então eu teria a oportunidade de fazer aqui o esclarecimento. Mas então, eu estava dizendo, né, se vocês pegarem aqui, ó, um celular mesmo, né, que é um dispositivo aí, todo mundo tem em mãos, né, por exemplo, se eu faço aqui 1 dividido por 3, né, o meu celular, por exemplo, representa aqui o resultado com 12 casas decimais. Algumas calculadoras vão representar o resultado a 0,3333 com 9 casas decimais, outras com 10, outras com 11, com 12. Né? Então, bom, claro, é uma excelente aproximação com 10 casas decimais, mas não é o valor exato, né? Por quê? Porque a divisão 1/3, ela tem infinitas casas decimais, né, iguais a 3. E é claro que para efeitos práticos, né, na maioria dos problemas, essa aproximação aqui com 12 casas é excelente, né? Não causa nenhum prejuízo. Tá? Quando é que eventualmente pode causar algum prejuízo ou alguma preocupação? É quando for um problema, por exemplo, relacionado com, imagine assim, o desenvolvimento de um novo medicamento. Né? Imagine lá um laboratório que mistura diversas substâncias, desenvolve um novo medicamento, né, e vai testar esse novo medicamento. Então, a concentração, né, dos ingredientes que vão ser usados ali naquele novo medicamento tem que ser, né, calculada com a maior precisão possível para evitar, né, uma dosagem errada de algum componente que pode prejudicar o desenvolvimento de novo medicamento. Eu faço parte ali do Comitê de Ética de Pesquisa da PUC, então a gente vê, né, alguns projetos que estão relacionados ao desenvolvimento de novos medicamentos, que são projetos que duram 10, 15 anos, né, 20 anos. Então é uma coisa de alta responsabilidade. Então, nesse tipo de problema, né, é exigida uma maior precisão, né, ao lidar com números, para que realmente, né, se chegue a resultados confiáveis, resultados eficazes, etc. E outros problemas, né, problemas de engenharia complexos, como eu estava conversando ontem numa reunião com alguns colegas da engenharia, né, por exemplo, existem projetos de construção de novos prédios aqui no estado, por exemplo, existe um projeto em discussão de construção de um prédio de 90 andares ali no município de Taquara, né? E então alguns engenheiros estavam presentes na conversa, eu sou matemático, né? Do desafio que é, do ponto de vista estrutural, né? Porque prédios de 90 andares lá nos andares superiores têm forças como o vento, né? Que são forças muito poderosas. Então, e esses prédios novos, né? Vocês observem assim nas grandes cidades, nos municípios do interior, usam muito vidro, né, na estrutura, nas fachadas. Então, tudo isso torna, né, a construção desses empreendimentos um desafio do ponto de vista da resistência de materiais que são usados, e aí, nesses casos, evidentemente, nos testes, né, de resistência, principalmente, tem que se ter uma preocupação muito grande com a exatidão dos cálculos para não se chegar a uma conclusão equivocada, né? Há poucos dias teve uma experiência da empresa do Elon Musk, né, da Tesla,
não sei se vocês acompanharam, né, ele tentou fazer uma experiência então de enviar um foguete, né, ao espaço e aterrissar aqui na Terra, fazer uma aterrissagem do foguete. Porque se vocês observarem, né, nas viagens à Lua e outras explorações espaciais que são feitas, geralmente o objeto, quando volta à Terra, né, tem uma cápsula apenas que volta à superfície da Terra, geralmente cai no mar, né, e é resgatado lá. Mas o foguete, geralmente, ele vai se despedaçando e não volta mais. Né, o foguete que lança os objetos no espaço. E no caso dessa empresa, a Tesla, eles fizeram essa experiência, né, o vídeo foi divulgado, o foguete veio assim meio que paralelo, né, ao chão, nessa posição, e fez um movimento assim, tá, e pousou, né, realmente conseguiu fazer o pouso. Alguns segundos depois ele explodiu, né, ou seja, teve algum problema, né, que eles não conseguiram resolver. Não foi totalmente inválido o experimento, eles aprenderam muito. Então, nesse tipo de experimento, que não envolve não somente uma quantidade muito grande de dinheiro, mas uma quantidade muito grande de pessoas, muitos esforços, evidentemente que os cálculos, né, tem que levar em conta uma grande quantidade de algarismos, né, para poder resolver de modo satisfatório os diversos problemas que ocorrem ali. Tá? Então, estou dando exemplos assim, bem extremos, né, bem complexos, para mostrar para vocês que tem dois casos. Né? O nosso dia a dia, que é, por exemplo, quando a gente faz uma compra, quando a gente paga ali o combustível no posto, quando a gente vai no supermercado, né, a gente usa 2 casas decimais, né, porque o nosso dinheiro, exceto quando a gente compra combustível, que é lá tem 3 casas decimais, ou 4 casas, o nosso dinheiro tem 2 casas decimais. Então, a parte dos problemas nós resolvemos com 2 casas decimais, né, quando se trata de fazer pagamentos e recebimentos. Mas, né, em situações teóricas extremas como essa que eu falei, né, pode ocorrer a necessidade de uma maior quantidade de algarismos. Então, tudo isso, né, essa conversa é para introduzir, né, esse modelo que eu falei para vocês, chamado de sistemas de ponto flutuante. Tá? Para finalizar só essa história, até mais ou menos ali, pessoal, nos anos 80 do século passado, os computadores, por exemplo, eu estou usando um notebook aqui, né? Então, os notebooks, eles têm um processador numérico. Então, geralmente, os computadores eram fabricados em diferentes sistemas de representação até mais ou menos os anos 80 do século passado. Aí foi estabelecido um grupo de estudos que chegou a um protocolo, e a orientação chegou a todos os fabricantes, né, de diversas empresas que desenvolvem processadores para os computadores, e esse protocolo foi uniformizado. Então, hoje, todos os computadores, independente do fabricante, né, usam processadores que representam os números na base 2, tá? Não existem outras bases diferentes da base 2 nos processadores numéricos, porque ela representa uma série de vantagens, tá? E isso fez com que, então, diversos problemas que aconteciam, né, quando um número era transportado de um país para outro, né, porque às vezes um fabricante lá usava a base 10 e o outro usava a base 2, e isso gerava muita confusão, muito problema. Tá? Então, hoje, esse tipo de problema já não existe mais, e isso proporcionou, né, foi uma barreira a menos no desenvolvimento do comércio internacional. Então, os países hoje conseguem comprar e vender mercadorias sem esta barreira. Existem outras barreiras, que, eventualmente, né, dependendo do produto que é vendido ou comprado, mas essa barreira, ela não existe mais. Né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, deixa eu só localizar o arquivo, deixa eu ver se ele está aberto aqui. Tá. Então, eu vou apresentar para vocês, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, se surgir alguma dúvida, não tem nenhum problema. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui, depois eu acho que até está disponível ali no Moodle uma versão desse arquivo em formato PDF, tá?
Então, o sistema de ponto flutuante são, como eu disse, né, são modelos de representação dos números que são usados nos computadores e máquinas de calcular. Nesses dispositivos, os números obedecem a certas restrições, o que implica que os números representados nas máquinas formam um subconjunto dos números reais. Então, o chamado sistema de ponto flutuante normalizado. Então, isso aqui é uma denominação, depois a gente vai desenvolver um pouco as ideias. Ó. Então, os números são escritos nesse formato aqui, tá? Exemplificando, quando a base é 10, aí o beta aqui, ó, o beta é 10, que o beta é a base do sistema. Então, na maior parte dos casos, ou a base vai ser 10 ou vai ser 2, nos exemplos que nós vamos trabalhar aqui. A base 10 é a base que a gente está acostumado no dia a dia, né? Desde que a gente aprende lá da escola, usar os algarismos 0, 1, 2, 3 até 9, para representar os números na base 10. E a base 2 é a base usada nos computadores, chamado sistema binário, né, que origina então a expressão bit. Né, tanto 0 quanto 1 são os 2 bits usados no sistema binário. Tá? E, bom, aí tem aquelas medidas, né, de quando tu compra pacote, por exemplo, é 10 megabytes, 20 megabytes, 1 gigabyte, né? Essas são todas medidas que têm relação com a utilização da base 2 na representação dos números. Né? E a base 2, ela se mostrou uma base bastante vantajosa, né? Por isso que os processadores, independente do fabricante, hoje utilizam a base 2, né? Então aqui o número de dígitos seria mais ou menos aqui o comprimento, né, como eu mostrei na calculadora ali, que tem 12 algarismos, quando a gente faz a divisão, cada um que tem uma máquina aí pode fazer um testezinho, tá? E o expoente aqui, que vai aparecer, ó, esse númerozinho E aqui, né, ele vai de um número mínimo até um número máximo, ele vai ter um certo intervalo aqui, ó, E1, E2. Né? Então deixa eu interromper aqui, ó. De novo, vou fazer um exercício. Vou fazer um exercício bem simples. Já fizemos algumas, mas nem todos talvez estivessem acompanhando o raciocínio. Né? Vamos fazer um testezinho aí. Vocês têm todos têm uma calculadora em mãos, aí pode ser uma calculadora científica. Vamos fazer um testezinho aí, por favor. Então escrevam lá na calculadora de vocês. 10 elevado a 20. Vamos fazer, tá? Então peguem lá, 10 elevado a 20. E aí tem uma teclinha ali na calculadora que é x ao quadrado. E tem, uma vez que tu entrou com 10 elevado a 20, calcule esse resultado elevado ao quadrado. Tá? Vai aparecer o 10 elevado na 40. Certo? Aí faz de novo. Esse resultado elevado ao quadrado. Deu 10 elevado na 80. Perfeito? Agora faz de novo 10 elevado a 80 elevado ao quadrado. Qual o resultado que aparece para vocês aí? Erro. Eu dei erro. É erro. Beleza. Então, mas o 10 a 80 tinha aparecido para vocês ali na calculadora. Sim. Tá. Então tá. Então escreve lá 10 elevado a 80 na calculadora. E multiplica 10 elevado a 80 por 10 elevado a 15. Vamos ver se ela faz essa operação. 10 elevado a 80 multiplicado por 10 elevado a 15. Fez. Dá 10 a 95. Pra mim causou na 10 elevado a 80 já, professor. Não aparece mais. O som está um pouquinho cortado, acho que foi a Carolina que falou, então não entendi exatamente o que tu falaste. Não, que eu não consigo mais calcular depois do 10 na 80. Acima de 10 elevado a 80 não calcula. Tá. A minha calculadora não está mais dando. Tá. Bom, então tá. Então vamos só tentar fazer aqui com os outros colegas. O Eduardo ali, por favor. Então tá. Deu 10 a 95, né? Isso. Tá. Multiplica por 10 ao cubo. Por 1000. Multiplica por 1000. Dá 10 a 98. Sim. Multiplica por 10. Isso.
Esse valor vezes 10? Isso. 99. Tá, dá 10,99. Agora multiplica por 10 de novo, vamos ver. Erro. Então, o que acontece nessa calculadora especificamente? Ela vai até 10 na 99. Ou seja, o expoente máximo dela é o 99. Tá? Perfeito. Então, agora vamos fazer o processo contrário, digamos assim. Pega lá 10 elevado a 20. Aliás, desculpe, 10 elevado a menos 20. E eleva ao quadrado. Dá 10 na menos 40, né? Isso. Tá, agora eleva ao quadrado de novo. Menos 80. Menos 80. Agora eleva ao quadrado de novo. 0. Dá zero. Isso. Então, o que aconteceu? Vejam que são situações diferentes. Ó. No teste anterior, acima de um certo valor, a máquina não passa. Ela, no caso da máquina que o Eduardo está usando, ou de vocês, chega no 10 a 99, estaciona ali. Quando a gente começa a dividir, vai chegar um ponto que o número é tão pequeno que a máquina não vai conseguir mais fazer diferença entre aquele número e o zero. Então, ela responde que o resultado é zero. Na verdade, o resultado correto seria 10 a menos 160, né? Certo? Mas quando chega num valor inferior a 10 na menos 99, provavelmente, essa máquina já arredonda o resultado para zero. Vamos fazer um teste de novo aqui. Coloquem lá 10 na menos 98. Nessa máquina aqui de vocês aí, por favor. Sim. Aí divide por 10. Tá, 10 a menos 99, né? Agora divide por 10 de novo. 0. Dá zero. Então, o que esse exemplo mostra? Até 10 a menos 99, que é um número muito pequeno, né? É 0,00001 lá na posição 99. É um número muito próximo de zero. Quando a máquina pega esse resultado e divide por 10, que deveria dar 10 a menos 100, ela não consegue mais representar, então ela interpreta, ela arredonda para zero. Tá? Então, como eu disse para vocês, isso varia de um fabricante para outro, de uma máquina para outra. Por exemplo, eu tenho aqui um HP 48, né, que é um modelo antigo, 48S, ela vai de 10 na menos 499 até 10 na 499. Né? Então, isso, digamos assim, depende muito, né, digamos, do quanto, né, o fabricante investiu aqui na arquitetura da máquina, né, para construir o modelo. Né? Mas pensem assim, né, em termos práticos. Imagine 10 a menos 99. Quando a máquina chega ali e divide por 10, que daria 10 a menos 100, ela arredonda para zero. Então isso, na maior parte do tempo, com os problemas, né, mais simples que a gente precisa resolver, isso não vai ocasionar nenhum problema, nenhum erro, né, nos cálculos que a gente realiza com uma calculadora desse tipo no dia a dia, né, calcular uma porcentagem, uma raiz quadrada, certo? Então, somente se fosse um problema muito sofisticado, né, para que essa diferença lá na centésima casa decimal realmente se tornasse algo significativo. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que a máquina de vocês é muito boa, né, porque esse intervalo aí de 10 na menos 99 até 10 na 99 é um intervalo que contém uma margem de segurança muito boa, né, na maior parte dos problemas. Mas o exemplo é ilustrativo daquilo que eu falei no início. Né? A máquina de calcular, ela não é uma representação fiel, ela não é uma cópia fidedigna do conjunto dos reais. Né? É como se tivesse um buraco. Está aqui o zero, no caso desse exemplo. Está aqui o zero e está aqui o 10 na menos 99. Então, estão bem pertinho do outro. Entre um e o outro não tem nada na máquina de calcular. Se um resultado dá aqui assim no meio, o que ela faz? Arredonda para zero. Isso é chamado de underflow. Tá? É uma expressão em inglês. Né? Underflow. É como se fosse abaixo do teto, abaixo do piso, melhor dizendo. Né?
E lá no outro extremo, no 10 a 99, que depois, né, não ultrapassa aquele limite superior, no caso da KP 48, que não ultrapassa o 10 na 499, é o overflow. Né? Ela tem um limite superior, que é o overflow, e tem um limite inferior, que é o underflow. Né? Não é apenas para ilustrar. Isso nos computadores vai ter uma diferença significativa, porque muitos computadores, por exemplo, usam 64 bits, né? Então, tu poderá ter até o número 2 elevado na menos 64, e se forem 128 bits, tu poderá ter até 2 na menos 128, né? Só para efeito de cálculo aqui, ó, vamos ver quanto é que dá 2 na menos 128 na calculadora. Ó, dá 10 na menos 39, né? 2 na menos 128 é 10 na menos 40, praticamente. Tá? E algumas em precisão dupla vai até 2 na menos 256, né? A representação na base 2. Bom, beleza então. Tá? Então, um bom exemplo, né, de como as máquinas de calcular aproximam os números. Então, no sistema chamado normalizado, tá, pessoal? Ó, o primeiro dígito é sempre diferente de zero, né? O número zero pertence a qualquer sistema e é o único número que representa a mantícia igual a zero. A mantícia é essa parte aqui, ó, fracionária, aqui dentro do parênteses, tá? E o expoente E2 aqui do intervalo geralmente é simétrico ao E1. Como vocês viram aí na calculadora de menos 99 a 99, no caso da KP48, vai de menos 499 a 499. Tá? O teste nos computadores ele é um pouco mais sofisticado, né? Porque depende muito do processador e do programa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se vocês vão enxergar. Estou enxergando aqui uma tela do Octave, aqui, então consegue enxergar aquelas letrinhas pequenas ali? Sim. Quer ver, ó? Vou mostrar para você o testezinho aqui do overflow, por exemplo, tá? Ó, vou botar aqui, vou botar um número x igual a 10 elevado na 50, digamos, né? Para ser mais rápido aqui. Aí eu vou pegar e elevar ao quadrado. Vamos ver quanto é que vai dar. Deu? Ó, veja ali, é uma anotação lá do Octave, que é o Octave, como vocês queiram chamar. Ó, é como se fosse 1 vezes 10 na 100, tá? Esse expoente aqui, ó, E mais 100 significa 1, que é a parte antes aqui do E, né? 1 vezes 10 na 100. É uma anotação específica aqui do programa. Agora eu vou pegar esse número e levar ao quadrado de novo. Vai dar 10 na 200. Tá? Agora vamos pegar e levar ao quadrado. Deveria dar 10 na 400. Vamos ver. Ó, dá infinito. Tá? Então, quando um número é muito grande, por isso que eu disse que cada programa, né, trata de um jeito, ó, o programa aqui chama de infinito. Né? Ele não diz quanto é que vale 10 elevado a 200 elevado ao quadrado, que seria 10 elevado a 400. Tá? Então, a partir de um certo valor, ele vai escrever inf, né? E não vai dar o resultado realmente da divisão. Tá bom? Então, isso também diferencia, né, os programas de computador das calculadoras. Tá, esse aqui é o Octave, ele tem uma versão online, vocês poderão utilizar eventualmente. Então, voltando aqui ao texto, pessoal, a anotação é F, né, de ponto flutuante, ou simplesmente de float, né, que é a expressão em inglês, beta é a base, N é a precisão, é o número de algarismo que aparece após a vírgula, ou o ponto, né? Nos Estados Unidos é ponto decimal, e o expoente mínimo e o expoente máximo, E1 e E2, respectivamente, geralmente eles têm os sinais trocados, né? Menos 99 a 99, nas calculadoras científicas, em sua maioria, no caso da HP é de menos 499 a 499. Então, todos os números que podem ser representados nesse sistema formam um subconjunto dos números reais, como a gente viu aí nos testezinhos, né, que a gente acabou de fazer.
Então, exemplos aqui bem simples, ó. A gente não vai fazer nada sofisticado aqui, né, inicialmente. Escrever os números todos aqui, ó, o x igual a 0,35, o menos 5,72 e os demais números escritos ali, na base 10 em ponto flutuante, no formato normalizado, ou forma normalizada. Tá? Ó, então observa, 0,35 vezes 10 elevado a zero. Por quê? Porque este formato que vocês estão vendo aqui, ó, tá? 0,35, esse formato primeiro aqui, ó, ele não é o formato padrão chamado ponto flutuante em forma normalizada. Ele tem que ter essa multiplicação pela potência da base do sistema, que no caso aqui é a base 10. Tá? Mesmo que o expoente seja zero, eu tenho que representar. Porque pensa assim, ó, imagina que tu é a máquina, né, de calcular, certo? Como é que a máquina faz? Ela vai ter uma parte em que ela vai usar os algarismos para representar a mantiça, aqui a parte fracionária, e uma parte da representação é o expoente. Então ela tem que ter um número para preencher o expoente, certo? Mesmo que esse número seja zero. Tá? A máquina não é que nem o ser humano, né, que é capaz de enxergar ó, que essas coisas são iguais. Né? Nós olhando aqui, não, 0,35 é a mesma coisa que 0,35 vezes 10 a zero, isso a gente sabe. Mas a calculadora não tem essa capacidade. Então ela tem que ter os algarismos da parte fracionária escritos ali numa certa posição e o expoente também escrito numa certa posição. Então esse formato é o chamado formato normalizado, na base dessa. Ó, menos o y, menos 5,172. Ó. Esse número aqui ó, não está em formato normalizado. Então o que eu faço? Eu jogo a vírgula para a esquerda, está aqui após o 5, ela está jogada aqui para a esquerda, né, escrita antes do 5. Então eu escrevo menos 0,5172 e para posicionar a vírgula corretamente eu multiplico por 10 elevado a 1, que daí dá exatamente esse número aqui que é o y, tá certo? Então eu uso o expoente para jogar a vírgula para a esquerda ou para a direita conforme a necessidade. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Pois não? só para entender um pouquinho, a forma normalizada, ela tem que estar entre zero, é aquela fórmula do N, que é entre zero, que o DJ tem que estar maior ou igual a zero e menor ou igual ao beta menos 1, isso? Isso, no caso da base, exatamente. No caso da base 10, os dígitos, né, tem que estar são de 0 a 9, certo? Então aqui na parte após a vírgula, tu só vai usar de 0 a 9, mas o primeiro dígito é o único que não pode ser zero. Ah, entendi. Tá? Por exemplo, aqui, quer ver? Ó? Olha o terceiro exemplo, o Z. Por que esse número não está no formato normalizado? Porque esses três algarismos iguais a zero aqui, ó, após a vírgula, eles são desnecessários, digamos assim, né? Tu pode escrever como 0,3, aí tu bota o expoente 10 a menos 3 ali, ó, e pronto, aí tu elimina a necessidade de escrever os zeros. Entendi. Tá? A mesma coisa com o T. É menos 0,0057. Pensando, isso aqui, na verdade, é uma forma, pensando na economia, né? Para que a máquina, a gente tem que estar pensando assim no fabricante, né? No cara, imagina assim que tu é um engenheiro da HP, um engenheiro da Dismac, da Apple, enfim, tá? De qualquer empresa que vai desenvolver uma máquina de calcular. Então, qual é uma das maiores preocupações dos engenheiros que vão fabricar uma máquina? O que vocês acham? O que ele pensa? Algumas das preocupações, pensem assim, né, com a cabeça do cara que vai fazer o projeto da calculadora. Não errar os cálculos? Não errar cálculo, ok, mas sim, pensa assim, na hora que ele vai escrever lá o modelo, né, para colocar os números na memória da máquina. Especificamente em relação a isso, tá? Ele vai ter que gastar energia, né, para armazenar os números, perfeito? Então ele vai ter que gastar o mínimo de energia, né, porque a calculadora ela tem uma bateria, né? Então pensa assim, vamos se colocar na cabeça do cara que desenvolve o projeto.
esses zeros que estão aqui, ó, né, estou me referindo ao número t, bem como aqui o número z, tá? Esses zeros que estão nessas posições aqui, ó, eles são desnecessários considerando essa obrigatoriedade de ter um expoente, ó. É obrigatório, porque a calculadora ela usa algumas posições para representar a parte fracionária e algumas posições na memória para representar o expoente. Não tem saída em relação a isso. Então, estes zeros que estão aqui, ó, tá? Eles são descartáveis, eles são chamados de dígitos não significativos. Então, eu posso eliminar esses zeros, no caso aqui do número t, né, escrevendo dessa forma, ó, menos 0,57 multiplicado por 10 a menos 2. Então, é muito mais econômico, se vocês pensarem assim, né, em termos de economia, e economia de recurso mesmo, de recurso material, de dinheiro, porque ele vai gastar menos energia, o equipamento, para representar o número nesse formato aqui, ó, do que aqui, tá? E tem uma outra coisa, né, que eu vou... Imagina assim que tu vai multiplicar esses dois números aqui, ó, o Z e o T, certo? Nesse formato aqui, ó, é muito mais fácil, porque vocês lembram daquelas regras de potenciação, né, que a gente aprende lá na escola, que a gente tem que, quando a gente multiplica, por exemplo, potências de mesma base, a gente tem que conservar a base e somar os expoentes. Então, os expoentes aqui, ó, eu conservo a base, que é 10, e somo os expoentes, vai dar 10 a menos 5. Depois multiplico a parte fracionária e vejo e analiso o resultado se tem que fazer algum ajuste ou não, né? Então, é muito mais rápido na calculadora ela fazer a operação, se o número estiver representado nesse formato aqui, a operação de multiplicação, que é uma operação mais difícil de fazer na calculadora, se tiver nesse formato aqui é muito mais rápido. Então, é impressionante assim, a importância dessa lógica e as consequências que ela traz para o bom funcionamento da máquina, né? Porque todas as operações elementares, como a multiplicação e a divisão, elas são muito mais rápidas quando realizadas nesse formato aqui do que nesse. É bem bacana esse exemplo, né, para a gente pensar assim, mas por que alguém, né, pensaria nisso? Não, existem razões objetivas e são muito importantes, né? Claro que isso, vamos ser sinceros, né, pessoal? Não foi lá na primeira geração das calculadoras que se chegou nesse modelo, né? Ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? E para vocês terem uma ideia que a uniformidade só veio ali no final dos anos 80 do século passado, né? Foi um documento escrito pela IEEE, é uma associação, né, que envolve engenheiros, eletricistas, com sede nos Estados Unidos, mas as pessoas da área podem se associar, tem brasileiros, enfim, são sócios, alguns colegas meus. Então, é um documento e está lá, então, uma série de regras, né? Como é que faz a multiplicação, como é que faz a adição, enfim, é bem interessante. Então, para finalizar aqui, ó, então, nós temos o U, que é o 5.391,3, né, representado como 0,53913, ó. Agora a vírgula, ela tem que estar, na verdade, atrás do 1, né, à direita do 1. Então, para posicionar a vírgula, eu multiplico por 10 elevado a 4, né, que daí dá o número 5.391,3, né? Então, esse número U, aqui, que é o último exemplo, escrito nessa forma aqui à direita do sinal de igualdade, realmente está no formato normalizado. Tá? Certo, pessoal? Certo? Beleza. Qualquer dúvida, por favor, pergunte. Bom, aí se a gente considerar, claro que como a gente fez os testes na máquina aqui de vocês, né? E alguns testaram, vai até menos 99, o expoente mínimo e o expoente máximo vai 99. Aqui no exemplo 2, eu vou imaginar uma máquina muito mais simples. Ó, uma máquina de base 10, tá? 3 algarismos só, na parte fracionária,
e o expoente mínimo menos 2, expoente máximo 2. Claro que é uma máquina fictícia, tá bom? Agora pensa, vou escrever esse número aqui, 0,35, nessa máquina. Então são 3 logaritmos, ó. Olha como é que eu escrevi, 0,350 multiplicado por 10 elevado a 0. Tá? Então agora eu tenho que ter 3 logaritmos, ó. O que a gente faz lá no final? A gente preenche com zeros, que é o que a calculadora faz, certo? Se ela tem 10 posições para preencher, a primeira é 3, a segunda é 5, o resto é tudo zero. Tá bom? Claro que, pessoal, estou pensando na teoria, tá? Então, isso aqui tem um outro fundamento, que é assim, ó. Quando tu pega uma tabela, por exemplo, do IBGE, né? Tem muitas tabelas lá que são com 4 casas decimais, outras com 5, com 2. Então, o que significa que aquele número, na verdade, ele foi arredondado, né? E o que vem depois não é publicado por razões técnicas, enfim, né, de armazenamento, por critérios de arredondamento. Então, às vezes, a gente usa também isso para indicar, ó, este número aqui, ele resulta de um certo arredondamento, tem alguma coisa lá na 4ª casa, só que o sistema não é capaz de representá-lo. Tá? Que é o que acontece na calculadora, né? Na calculadora vocês têm ali 10 casas decimais, ou 11, ou 12, mas o que vem depois não aparece. Né? O senhor pode explicar de novo F 10,3 menos 2, eu não entendi o que isso significa. A anotação, claro, ó, F é um nome, é um símbolo para sistema de ponto flutuante, tá? O que é o 10? São os números que são representados nesse sistema na base 10, que é a base que a gente utiliza no nosso sistema usual, né? Quando a gente faz as operações do dia a dia, os números que a gente costuma usar são representados na base 10. Tá bom? E o 3 que aparece aqui significa que os números vão ter apenas 3 casas decimais. Tá? Não vai ter 4, 5, é 3. É uma máquina fictícia. E o expoente máximo e mínimo, então aqui, ó, o expoente mínimo é menos 2, né? O expoente máximo é 2. É esse o significado dessa notação aqui, ó. Isso aqui é um caso particular dessa notação aqui, ó. O primeiro valor que aparece dentro da notação é a base. Tá? A precisão é o N, que é o número de casas decimais. Eu estou usando casas decimais porque na base 10 é assim que a gente chama, né? Se fosse na base 2 seriam os bits, tá bom? Número de bits. E o expoente mínimo e o expoente máximo. Esse é o significado. Agora eu entendi, professor. Obrigada, é que a minha internet caiu na hora que o senhor mostrou. Não, tranquilo. Não, pode perguntar, por favor. É importante, porque né, as informações, né, quando surgir uma dúvida, tranquilo, pode perguntar. A aula online tem essas características, né? Às vezes a gente, como aconteceu comigo na segunda-feira, né? Então, vocês podem ter essas ocorrências assim, tranquilo, tá? É bem melhor quando vocês perguntam. Olha só, vamos voltar aqui para o exemplo, o menos 5,172. Ó. Aqui eu tenho 4 algarismos significativos nesse formato aqui, ó. Mas nessa calculadora fictícia, eu só posso usar 3 algarismos significativos. Então eu vou fazer, o sinal de menos é preservado, menos 0,517, vou descartar o 2, tá? Como o 2... na base 10, né? É um número menor que 5, tá? Ele vai ser descartado e vai ficar o 7 ali na terceira posição sem nenhuma alteração, tá? E eu vou multiplicar por 10 a 1, né? Porque na verdade o número é menos 5,172. Então ele é arredondado, digamos assim, né? E representado como menos 0,517 vezes 10. Então o 4º dígito sumiu, digamos assim, porque essa máquina fictícia só trabalha com 3 algarismos significativos, tá bom? Professor, uma dúvida, bem simples. Se o número após o 7 for maior que 5, eu devo arredondar para 8?
Isso, exatamente. Se fosse, na verdade, de 5 em diante, tá? O arredondamento usual, que a gente chama, a gente vai dividir da seguinte forma, quando for base 10, né? De 0 até 4, descarta, e aí o anterior fica como está. E de 5 a 9, ao ser descartado, ele acrescenta 1 na casa anterior. Ok, obrigado. Independente de ser par ou ímpar, tá? É importante a pergunta, porque existe um arredondamento que quando o dígito a ser descartado é 5, ele tem que olhar se a casa anterior é par ou ímpar. Tá? É um arredondamento chamado arredondamento francês. Mas nós não vamos usar esse arredondamento. Nós vamos chamar de arredondamento usual, é simplesmente esse critério. Na base 10, de 0 até 4, descarta e fica como está, né? A última casa a ser mantida. E de 5 a 9, ao ser descartado, aumenta uma unidade na última casa preservada. Ó, voltando aqui, ó, o 0,0003. Ó, por que ele não tem representação nesse sistema? Ó? Porque daí dá aquela situação que vocês fizeram na calculadora. Ó, o expoente deste número aqui, ó, é 10 na menos 3. E 10 na menos 3 essa máquina não é capaz de fazer. Né? Então a gente diz que ocorre o underflow, né? É como se fosse, nessa calculadora fictícia aqui, esse número aqui é igual a 0. Que nem aquela situação de vocês, ao testar ali, que deu 10 a menos 100 e a máquina respondeu como 0. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ah, por isso que lá em cima o senhor pediu para deixar entre menos 2 e 2. Agora, tá. Isso, exatamente, é para mostrar assim, com números menores, né? Porque senão a gente teria que trabalhar com exemplos com expoentes muito elevados. Legal, legal. Então aqui, ó, por exemplo, o menos 0,0057, ó, esse aqui eu consigo representar, ó, porque eu tenho duas casas decimais iguais a 0 que, ao serem descartadas, me transforma esse número em menos 0,57 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 está dentro do limite ali da máquina, não tem nenhum problema eu trabalhar com o 10 a menos 2. Né? E a mesma coisa aqui... Não deveria ser, desculpa, não deveria ser menos 0,570, né? Sim, tu tem razão, bem observado. Vamos fazer a correção aqui. Ó. Já vou fazer a correção já. Exatamente. Porque são 3 algarismos, né? Assim como no primeiro exemplo lá, eu preenchi com o 0, aqui também, exatamente. Muito bem, muito obrigado. Ó, e o último exemplo aqui, ó, ele também não tem a possibilidade de ser representado, porque quando eu fizer a conta aqui, né, ó, daria 0,539, né, descartando o 1 e o 3 ali, porque são 3 algarismos, como ele mencionou ali no exemplo anterior, só que vai multiplicar por 10 a 4. Ó. E o 10 a 4 não tem nessa máquina. Então ocorre também um overflow aqui neste último exemplo. Né? Então o número é como se ele fosse aquele exemplo que vocês testaram lá que dá o erro. Né? Quando, no caso da calculadora que passa ali passou do 10 a 99, a máquina dá um erro com resposta. É o que acontece aqui, ó, nesse último exemplo do 5.391. Tá? Então são as duas expressões, underflow e overflow. Underflow é abaixo do menor possível, positivo, né? E o overflow é acima, né, do valor máximo possível dentro do sistema. Então, o que a gente conclui, né, desses exemplos é que a calculadora ela vai representar um subconjunto dos números reais, como nós vimos, né? E a gente vai obter, então, aproximações. Ó. Um exemplo, né, como eu digo sempre, a raiz quadrada é um número que todo mundo conhece, né? O conceito, por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5. Né? Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. É fácil de testar, né? É fácil de verificar que realmente a raiz quadrada de 5 é igual a 5. Mas a raiz quadrada de 2, que é um número irracional, né? Se vocês olharem, por exemplo, no HP48S,
Quem tem calculadora em mãos aí pode colocar lá a raiz quadrada de 2, ela vai dar um número parecido com esse que a gente está vendo aqui, nessas calculadoras que vocês têm em mãos aí. Pode ser no celular, uma calculadora científica, vai dar um número parecido com esse aqui. A minha acabou no 62 ali. Exatamente. Então, o que que eu vamos fazer a conta aqui, ó. 1,414, 2,56, 2. Então, são 9 casas após a vírgula. Então, contando 1 ali, ó, são 10 algarismos que a tua calculadora utiliza, né, para representar. Contando 1 mais os 9 após a vírgula, são 10 algarismos. Né? Por quê? Bom, foi como o projeto foi desenvolvido lá. Então, ela não consegue te mostrar, né, ou para qualquer pessoa que venha utilizar essa máquina, nenhum valor além desses 10 dígitos. Né? Então, não é o valor exato da raiz quadrada de 2. É uma aproximação, mas, bom, se a gente pensar em termos práticos, né, os problemas que a gente precisa resolver, como a gente comentou no início ali, é mais do que suficiente. Mas vamos supor que o cara precise lá de uma quantidade muito maior, né? Nesse site aqui, ó, vamos testar aqui, para vocês verem, né? Não sei se vocês já utilizaram em alguma outra disciplina, né? Vamos ver aqui se ele vai. Ó, o site da Wolfram Alpha é um site, é uma página na internet, tá? Que tem esse aspecto, vocês estão vendo aqui, ó. Estão enxergando aí? Sim. Tá. Então, esse Wolfram Alpha, tá, permite fazer cálculos de matemática, quem quiser, por exemplo, dicas de arte, de usar calendário, de química, de física, de engenharia. Olha, tem coisas aqui de todo tipo, ó, dicas de cuidados com a saúde pessoal, finanças pessoais, tá? Olha, tem de tudo aqui, tá? Tem de tudo. Então, na parte de matemática, por exemplo, vamos supor que tu queira calcular a raiz quadrada de 2, né? Aí tu escreve lá SQRT, né, que é uma abreviatura de Square Root, aí tu abre parênteses, bota lá o 2. Ó. Vocês não precisam nem pressionar Enter. Ela ao encerrar ali a digitação, escrevendo, fechando parênteses, ele já vai te dar um resultado aqui. Mas vamos supor, tá, que eu quero dar Enter aqui. Quer ver? Ele vai te demonstrar aqui o resultado. Ó, então, olha só que loucura isso aqui. Eu confesso para vocês que não sei, né, exatamente em que situações é tão relevante assim, mas se tu quiser mais dígitos, aí tu pressiona aqui, ó. Olha só. Ah, mas eu quero mais dígitos. Então, ele vai te apresentar, assim, a raiz quadrada de 2 com uma quantidade monstruosa, digamos assim, né, de casas decimais, né, o que mostra que realmente, né, este número não é um número que pode ser representado de maneira exata, né, com uma quantidade infinita de números decimais. A quantidade é infinita. Então, é um exemplo simples, né, que todo mundo, né, entende o que significa a raiz quadrada de 2 e, né, o cálculo mostra que esse é um número que não pode ser representado de maneira exata. Então, as calculadoras, né, como vocês viram aí, fazem aproximações. E em outros exemplos, né? Então, a gente fez esse teste aqui já, né, do teste de overflow, não precisa fazer de novo, o teste de underflow também, né? Então, aqui, pessoal, para a gente não aprofundar muito na aula de hoje, eu acho que já foi bem produtivo. Deixa eu interromper aqui. Eu consegui passar, assim, o principal objetivo dessa primeira aula, então, é mostrar essa ideia, né, de que os chamados sistemas de ponto flutuante, eles são representações aproximadas do conjunto dos números reais nas calculadoras, né, nos processadores. E, então, digamos assim, com esses testezinhos ali que a gente fez do underflow e do overflow, foi uma forma de comprovar, digamos assim, né, que as calculadoras têm os seus limites, né, e esses limites fazem com que a gente enxergue que existe o
o conjunto dos números reais na teoria, né, que lá não tem nenhum limite inferior, superior, é um conjunto contínuo, assim, mas a máquina de calcular tem uns buracos, digamos assim. Tem o zero, que toda a máquina é capaz de representar, e tem um menor número positivo. No caso da calculadora que a gente testou ali, 10 na menos 99, e entre esses dois números, que são números bem próximos uns dos outros, a calculadora não é capaz de enxergar nada. Então, se cair algum resultado ali, o que a calculadora faz? Na maior parte dos casos, ela diz que o resultado é zero. Né? Se lá na ponta extremidade superior, quando ela atingir o valor máximo, aí depende muito, né, de como o fabricante faz a configuração. Quando o valor ultrapassa esse valor máximo, quando o resultado, obtido na calculadora ultrapassa esse valor máximo, a maior parte das calculadoras vai dar um erro, uma mensagem de erro como resposta, mas isso depende da calculadora. Né? Às vezes dá até para configurar. No caso da 48S, tu pode configurar se ele vai dar mensagem de erro ou se ele repete o máximo expoente. A calculadora que eu estou usando aqui, quando dá um valor acima de 10 na 499, ela simplesmente repete 10 na 499. Ela não dá mensagem de erro porque eu configurei a máquina dessa forma. Né? Como vocês viram no caso do Octave, né? Ó, quando ultrapassou um certo expoente, ele responde como inf. Certo? Aí é um outro tratamento, porque aí é um software que está interpretando um resultado numérico. Né? Então, quando o valor é muito grande, digamos assim, em vez de ele dar uma mensagem de erro, qual foi a solução, né, teórica que os desenvolvedores do Octave ou do Octave encontraram? É dizer que aquele resultado é um número tão grande que é abreviado como inf, infinito. Quer ver? Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui, de um outro conceito interessante dentro do Octave, que é o conceito do EPS. Você sabe o que significa EPS? Dentro já ouviram falar em EPS? Só o EPPs, os aplicativos, só esse EPS não. Tá. Então, que dentro né, dos programas que fazem cálculo numérico, né, o que significa EPS? Quer ver? Ó? Eu vou somar aqui 1 mais EPS. O EPS ali, ó, aqui no Octave, o EPS é 2.2204 vezes 10 a menos 16. Tá? É um número bem pequenininho. Eu vou somar esse número com 1, olha quanto é que vai dar. Eu somei um número com 1 e o resultado é 1. Quer ver? Ó? Eu vou somar 1 com 10 na menos 17. Vai dar 1. Agora eu vou somar 1 com 10 na menos 15. Ó, veja que ele não escreveu como 1, né? Veja que a resposta é diferente aqui, ó. Aqui, por que ele escreveu 1? Porque esse 10 a menos 17 é um número menor que 10 a menos 16. Qualquer número que eu somar com 1, que seja menor que o EPS, ele vai responder que o resultado é igual a 1, exatamente igual a 1. Agora, como eu somei 10 a menos 15, né, que é maior do que o EPS, ele está respondendo como 1.00. Ó. O que ele quer dizer com isso? Que esse número aqui foi feito um arredondamento. Que o valor não é 1. Tá? Então, o EPS ele representa o menor número positivo que para aquele programa satisfaz essa condição. 1 mais EPS dá exatamente 1. Tá? Então, ele é como se fosse o 10 a menos 99 aí da calculadora de vocês. Tá? É mais ou menos isso. Né? Então, é como se fosse uma quantidade tão pequena dentro da lógica daquele programa, que quando eu fizer algum cálculo, no caso a adição, né, do número 1 com aquela quantidade,
ele vai praticamente dizer que aquela quantidade é igual a zero. É mais ou menos isso. Porque veja que não é zero, né? Esse número aqui não é igual a zero. Tá certo? Mas quando eu somo ele com 1, o resultado é 1. Tá? Então é interessante, digamos assim, a gente ver, né, esses conceitos que digamos, a forma, né, com que a teoria encontrou para, entre aspas, ensinar, né, a máquina a fazer certas operações. Né, porque senão ela não teria, porque se a gente pensar nisso, né, que eu já comentei antes, a calculadora não tem o computador, ele não tem uma capacidade de interpretar. Né? Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar, eu vou dizer 1 dividido por zero. Tá? A gente sabe, né? Quanto é que é 1 dividido por zero? Qual é a resposta para essa operação? Erro. É erro, né? Não tem como eu fazer, é impossível, né? Dividir 1 por zero. Vamos ver como é que o Octavio responde. Ó, ele foi instruído, né? Cuidado, divisão por zero. Então, mas ele responde, ó, resposta infinito. Então, embora ele responda, ele está te dando um aviso, né, e warning, né? Sabe aqueles filmes em inglês, né, que tem nos Estados Unidos, né, quando a pessoa vai invadir lá um lugar tem escrito warning, né, cuidado. Então, cuidado, está fazendo uma divisão por zero. Essa operação, nós sabemos que ela não pode ser realizada. Então, a pessoa que desenvolveu o programa, ela tem que instruir o programa para saber identificar, aqui ó, tem um problema. Essa divisão não pode ser realizada. Porque o computador, né, o que teve o programa, ele não é uma pessoa. Então, ele tem que ser ensinado, ele tem que ter lá no seu código, né, uma previsão de que pode, eventualmente, a pessoa, sem querer, a pessoa está digitando ali, ou então, né, foi feito algum cálculo e acabou dando uma divisão por zero. Então tem que ter essa previsão para que seja tratado corretamente. Né? Na calculadora é a mesma coisa. Se vocês colocarem lá 1 dividido por zero, ela tem que dar um erro como resposta. Ela não pode apresentar um resultado, ela não pode efetuar essa operação. Certo? Porque essa operação é impossível. Né? Mas nós, humanos, sabemos que ela é impossível. Então, o programa, o código, ele tem que prever essa possibilidade e demonstrar de alguma forma, né, que aquela operação não pode ser realizada. E a solução, então, cada desenvolvedor, né, cada empresa, enfim, cada grupo de pessoas que trabalha nesses projetos é que encontra uma solução, né, com uma forma de registrar estas soluções. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, acho que cumprimos aí com esse objetivo inicial, né, de apresentar para vocês essa descrição dos chamados sistemas de ponto flutuante. Né? Então, agora vocês podem, quem tem a calculadora, de repente tem lá um filho, um familiar, um amigo que tem uma calculadora, né? Façam esses testes, né? Procurem identificar nas calculadoras das pessoas que são próximas a vocês qual é a região de underflow, qual é o overflow, né? Porque às vezes pode ter diferenças, né, de uma calculadora para outra. Então vocês terem uma ideia, né, de como é que funcionam, né? Procure contar ali quantos algarismos tem, né, no sistema de ponto flutuante. Isso é bacana para vocês terem, né, um conhecimento, uma visão melhor aí, ainda que inicial, né, do funcionamento das calculadoras. Tá bom? Eu vou ver se eu acho aquele documento, então, do IEEE, que eu falei para vocês, do protocolo. Tá? Assim que eu encontrar, eu publico ali no Moodle. Não sei se alguém deu uma olhada lá, deixa eu ver. Deixa eu só, para finalizar aqui, compartilhar a página. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tá. Vamos dar uma olhadinha na página aqui para ver como é que está. E o que eu coloquei lá. Entrando ali.
Deu aqui. A turma 450, né? Vai aparecer ali. Ó, entra aqui. Ó, pessoal, então, tá aqui o link do Zoom, né? Que vocês já têm. E aqui, ó, lembrando, ó, aqui no Moodle vocês não vão encontrar os vídeos, vocês vão encontrar a playlist, né? Então vocês vão clicar ali na playlist, ó. Clica ali na playlist, tá? Aí vai abrir uma página lá do YouTube que vai ter os vídeos das aulas que forem sucessivamente processados e gravados. Só, por enquanto, né, só tenho o vídeo da aula da quarta-feira passada, né, em função daquele problema que nós tivemos ali na última segunda. Tá? Mas, por exemplo, amanhã já vai estar disponível o vídeo da aula de hoje. Né? Além disso, puxa vida. Além disso, aqui, ó, esse texto da aula de hoje já está disponível, tá? Então, quem quiser ver mais alguns exemplos, está lá disponível no Moodle. Tem um sobre teoria dos erros e sobre mudança de base que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, esse capítulo, né, teoria dos erros, já tem alguns materiais disponíveis ali no Moodle para quem quiser já começar a ler, reproduzir algum exemplo, tá? Investigar, o material está disponível ali. Tá? Mas insisto, né, que vocês não vão ter os vídeos aqui no Moodle, nenhum link além do link da playlist. Né? Então, a minha sugestão para vocês, tá, é salvar o link das aulas do Zoom, né, no dispositivo, nos favoritos, tá, do navegador de vocês, e também o próprio link da playlist aqui do YouTube, né, salve lá nos favoritos, né, quando vocês quiserem, vai lá, clica ali, vai direto lá para a playlist. Tá bom? Então tá bom. Beleza, professor. É isso então, pessoal. Valeu aí a atenção de vocês, tá? Obrigado. Continuamos na segunda-feira. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Grêmio. noite, professor.